Paz do Senhor, tudo bem? Eu queria compartilhar, a partir de hoje, uma série de estudos, além do estudo de Romanos, uma série de estudos dessa Bíblia aqui, a Bíblia do Pregador. Tem alguns temas bem interessantes, tá? E hoje eu vou estar começando com vocês falando sobre as funções do nosso Senhor Jesus. São várias, mas eu queria ressaltar algumas delas. Mateus capítulo 1, versículo 21, nós vamos encontrar onde diz da seguinte forma: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então nós sabemos que José, quando estava com Maria, José, ele teve um sonho onde Deus disse que sua esposa teria um filho. E era para que ele não a rejeitasse e lhe colocasse o nome de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados, não do domínio romano, não, mas do pecado, do domínio mais perverso, que era o pecado. Então, a primeira função, que nós destacamos aqui é a função de ser o nosso Salvador. Jesus, ele é o nosso Salvador para salvar e santificar. Então, você pode estar perguntando, eu preciso ser salvo de quê? Não é? Então, quando você vê, por exemplo, uma pessoa se afogando, não é? Essa pessoa está correndo um perigo de morrer afogada. Então, ela precisa de alguém, pode ser um salva-vida, pode ser uma outra pessoa treinada para isso, para salvá-la do perigo, do afogamento. Então, Jesus, ele veio para nos salvar de algo. O pecador, ele precisa saber que está correndo um perigo. E Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. E o pecado, ele é algo que mata, não é? E Jesus veio para te salvar dos nossos pecados. A segunda função que eu queria dizer é que Jesus, ele é o nosso Redentor. Ele nos liberta dos nossos pecados, das nossas atitudes erradas. Se nós lemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, nós vamos ver que Pedro vai dizer assim, que não foi com prata, não foi com ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. Então nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, da nossa vida pecaminosa, da nossa vida que era para satisfazer a vontade dos nossos pensamentos. E por isso nós éramos filhos da ira, porque nós fazíamos a vontade da carne. Mas Jesus, ele é o nosso Redentor. Ele nos redime da vida que nós tínhamos que padecer diante do pecado, preso ao pecado, prisioneiro ao pecado. Jesus nos redime do pecado. Ele é nosso Redentor. Outra função, ele é nosso mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, vai dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Sabe por quê? Jesus é o único que pode fazer essa função? Porque ele é o único que representa a humanidade. E ele tem o poder como Deus de salvar todos os homens. Então, como homem, a humanidade precisava de alguém que o representasse para morrer. Jesus era homem, não é? E também Jesus era Deus, porque o seu sacrifício tinha que ser suficiente para salvar o pecado de toda a humanidade. Então tinha que ser o sacrifício perfeito. Então por isso que ele tinha que ser homem, para que o seu sacrifício tivesse valor para a humanidade, e tinha que ser Deus, para que o seu sacrifício fosse poderoso para salvar toda a humanidade. Então ele é nosso mediador, não existe outro caminho para se chegar até o céu. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, não é um artigo definido, não existe outro. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega até o Pai se não for
por mim. Ele é o único caminho. Outra função é que ele é o nosso sumo sacerdote. A função do sumo sacerdote no Antigo Testamento era de levar os sacrifícios que o povo de Israel levava, e ele sacrificava aquele boi, aquele bezerro, aquele animal a Deus, para que o seu sangue derramado pudesse servir para encobrir, não é, o pecado daquela pessoa que estava fazendo a oferta. E não só por pecado. Se nós lermos Levítico, nós vamos ver que existiam diversas funções para os sacrifícios. Existiam sacrifícios para pecados, sacrifícios para adoração, existiam diversos sacrifícios. E existia um sumo sacerdote, nós conhecemos vários. Existiu o primeiro sumo sacerdote, Arão, e existiu vários outros. Mas Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, porque todos os sacerdotes que vieram antes de Jesus morreram e precisava de outro para substituir. E o nosso sumo sacerdote Jesus, ele não precisa de um substituto. O seu sacerdócio é eterno, porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós podemos trazer os nossos sacrifícios de adoração, nosso coração quebrantado e contrito, a ele, que ele vai levar até Deus. Os nossos pecados ele perdoa, ele é nosso sacerdote que leva as nossas confissões, as nossas orações até o Pai. É ele quem leva, não existe outro meio, outra pessoa, outra imagem que leva o ser humano até Deus. Somente Cristo. A função do sacerdote era levar Deus ao povo, levar o povo até Deus. E Jesus, ele faz este papel perfeitamente. Ele é o nosso sumo sacerdote. Outra função é que ele é o cabeça da igreja. Lá em Colossenses vai dizer que ele é o cabeça para que em tudo tenha preeminência. Ele é o que governa a igreja, ele é o que governa, aquele que tem todo o poder. Lá em Mateus ele vai dizer: é-me dada toda a autoridade e todo o poder nos céus e na terra. Então ele é o cabeça, é ele quem domina, é ele que tem todo o poder para fazer o que ele quiser das nossas vidas. Outra função dele é que ele é rei. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Ele tem a função de reinar. A Bíblia fala que ele tem um reino nos nossos corações. Será que ele está reinando no seu coração? É a função dele, reinar. Em João capítulo 18 ele vai falar do reino dele. Será que o reino dele está estabelecido no teu coração? Está estabelecido no teu coração o reino dele? E a última função que eu queria falar é que ele é juiz. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso salvador, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso rei, mas ele é juiz. Um dia ele há de julgar vivos e mortos. Um dia ele vai julgar todos aqueles que não reconheceram o seu senhorio. Ele vai julgar. O nosso Jesus, ele tem todas essas funções. Então, se você quer continuar assistindo, vendo vídeos sobre a Bíblia do Pregador, tem lições maravilhosas. Eu li várias, tem lições maravilhosas. Eu peço que você curta, comente, compartilhe e nos acompanhe. E que em nome de Jesus você possa compartilhar essa mensagem com aquela pessoa que está precisando. E se você ainda não tem o senhorio de Cristo na tua vida, se ainda você não foi salvo dos pecados, todos pecaram, todos estão correndo risco. E Jesus, ele veio para nos salvar. Está lançado o convite, faça essa decisão agora, em nome de Jesus. Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.